40% do Brasil não definiu seu voto. É isso mesmo, você não escutou errado, não é uma fake news. De acordo com a Genial Quest, 40% dos brasileiros não definiram seu voto. Todos até o dia 2 de outubro de 2022. Quer saber por qual motivo? Primeiramente, se inscreva no meu canal, dê o seu like e assista todo o vídeo que a gente vai fazer uma análise dessa pesquisa agora, que é a da Genial Quest, que é uma das minhas pesquisas favoritas e acredito que talvez seja a melhor pesquisa de referência que temos hoje, ao lado do Datafolha. Vamos em frente porque temos muito conteúdo para mostrar e vamos iniciar pelo cenário estimulado, que é o cenário em que todos mostram aí, a mídia mostra, os meios de comunicação, para a gente ter uma noção de como tá a visão do eleitorado nessa pré-tendência para 2022. Apenas focando no primeiro cenário, que é o mais importante, Lula do PT aparece com 45% das intenções de voto. Se tivessem votos válidos, seria eleito no primeiro turno com 52% dos votos válidos. Bolsonaro do PL tem 23%, seguido por Moro do Podemos com 7%. Mesma coisa Ciro Gomes do PDT, João Dória do PSDB e André Janones do Avante. André Janones, gente. 2% das intenções de votos totais. Simone Tebet do MDB, 1%. Branco ou nulo, 8%. Indecisos, 5%. Quero deixar bem claro que esse é um cenário induzido. Como que a gente sabe a tendência desse cenário? Olhando o cenário espontâneo. Só que tem umas coisas que a gente já pode levar em consideração. Esse cenário, primeiramente, ele só vai ter mudanças drásticas de agosto para setembro. Não tem conversa. As mudanças mais drásticas, eu posso dizer que 90% das migrações ocorrem durante a campanha eleitoral. Bem por cima, se a gente fazer um raciocínio aí lógico da história do país. Segundo, os 10% é a mudança morna, que é quando fecha a janela partidária, todo mundo define seus partidos e todo mundo define de fato suas pré-candidaturas, ou seja, é o tempo da pré-oficialização, não é mais fofoquinha, agora é real. Então o Dória deixa o governo do estado, por exemplo, e se candidata à presidência, ele realmente vira o candidato do PSDB e a eleição vai virando cada vez mais o centro do noticiário no país. Então abril começa o ciclo morno das pesquisas, porque o termômetro vai aumentando. E quando o termômetro vai aumentando, significa que a sociedade está cada vez por dentro. Tem gente que hoje não sabe que é eleição. E aí abril começa o movimento. Que movimento é esse? Vou dar só um exemplo. É como se o Moro subisse de 7 para 9, de 9 para 10, de 10 para 11, de 11 para 12, só que ele já tá com 12, não tá mais com 7. Entenderam? Qual que é o movimento na campanha eleitoral? É quando o cara sobe de 11 para 18, de 18 para 25, de 25 para 29. Esse é o movimento principal, isso de uma semana para outra. Vamos agora olhar aqui alguns pontos que eu quero destacar. O Moro e o Ciro. Para quem achava, né, para vocês verem como acontece, como a pesquisa estimulada, ela é um termômetro, né? Porque foi só o Moro se envolver em alguns escândalos que não se sabe ao certo se ele é culpado ou não, mas ele está envolvido querendo ou não, ele é suspeito de algo. Aliás, é impressionante, o Moro sempre é suspeito, mas ele nunca é o criminoso, ele só é suspeito. Já o Lula, ele é bandido, mas ele nunca é inocentado. Eu não entendo isso. Mas enfim, o Moro tinha 9% na outra pesquisa. O Ciro tinha 5%. Para muita gente, o Moro era a terceira via definitiva e o Ciro tava fora da jogada. Não foi bem isso. Foi só o Ciro ganhar um destaque na mídia leve, que foi o lançamento da sua pré-candidatura, e fazer o Ciro Games, que eu achei incrível, que ele subiu 2%. Ele subiu de 5 para 7. E o Moro só caiu 2% por conta dessas situações que envolveram a imagem dele. Mas olha que engraçado, ele caiu para 7. Era 9-5, agora está 7-7. É só uma queda de 2% e uma subida de 2%, mas empataram. Então tá indefinido, galera. Se lá embaixo já existiu uma mudança em que o isolado e o favorito empataram, imagina o que vai acontecer em agosto de 2022. Quem dera em 2 de outubro de 2022. Segundo ponto, 70% do país está no automático. E aí são fanáticos ou pessoas que não estão por dentro. Quem são esses 70%? Aqueles que estão votando em Lula, Bolsonaro. Vocês podem ver que todas as pesquisas, todas sem exceção, é a soma de porcentagem do Bolsonaro
Bolsonaro e do Lula que dá 70%. Se não for 70, tá na margem de erro. Então toda vez que você for olhar aí a aprovação do governo Bolsonaro, quanto que o Lula tem? É a sobra para 70, gente. Porque o povo tá no automático. E por que o povo tá no automático? Porque não é tempo de eleição. Então a galera tá acreditando que a polaridade é Lula e Bolsonaro e que essas outras candidaturas no fundo não vão se candidatar, que a eleição vai ficar entre os dois e é isso aí. Então fica nessa situação automática, nessa zona de conforto entre fanáticos e confortáveis, né, vamos dizer assim. Então essa zona de conforto que é anti-Lula e anti-Bolsonaro faz um total de 70%. Só que eu vou te dizer uma coisa, esses 70% não vão existir lá no dia 2 de outubro. Só sobrarão aqueles que realmente são os eleitores natos desses caras. E daqui a pouco nós vamos falar quantos por cento será. E por fim, um anexo aqui que eu acho muito importante destacar, 5% do país são indecisos. JV, esses 5% vão votar no Lula ou no Bolsonaro? Eu acho que vão votar na terceira via. Sabe por quê? Porque tem uma outra parte da pesquisa que eles fazem a pergunta de quem você quer que seja eleito presidente, quem você quer que vença. E nesse gráfico, o Lula aparece com 45%, nem Lula nem Bolsonaro aparece com 25% e 24% prefere que o Bolsonaro seja eleito. 6% não souberam, não responderam. E se vocês somarem quem são esses 25% que não querem nem Lula e nem Bolsonaro, vocês vão perceber que a soma das outras candidaturas, que dá um total de 19%, é só olhar o gráfico ali do primeiro cenário, em que você tem o Moro com 7%, o Ciro com 7%, Dória com 2%, Janones com 2% e Tebet com 1%, mais os 5% que são indecisos, vai dar um total aí de 24%, fora a galera que anula o voto, que rejeita os dois da polaridade de qualquer maneira também. Agora vamos pro cenário espontâneo para sabermos qual é o sentimento verdadeiro do eleitorado. 48% do Brasil forma uma maioria de indecisos. 28% votam em Lula do PT. 16% votam em Bolsonaro do PL. 4% preferem outras opções e 4% anularão o voto com certeza. Alguns pontos. Maioria indecisa, cenário não está definido. Tanto que se a gente for pela lógica desses 48% que estão indecisos, 40% poderão mudar de voto. Porque com certeza é desse cenário, não tem outro, é uma questão de lógica. E 8% tá indeciso, mas aí quando vê o candidato, não, eu vou nele sim, entendeu? Mas é bem dividida assim a distribuição. Mas é basicamente isso, 48% do país não sabe o que vai fazer. Como que a gente pode ter certeza que alguém vai ganhar uma eleição, que alguém é favorito, que o cenário está definido, se 48% do país não sabe nem o que vai acontecer? Acho que não sabe nem que a eleição é esse ano. Não sabe nem que a Copa do Mundo vai acontecer em dezembro. E aí, galera, olhando para esse cenário, a gente tem duas coisas aqui importantes, né? Além da maioria indecisa, você vê que o Lula tá com 28%. E se a gente olhar o gráfico, lembra quando teve um vídeo em dezembro que eu fiz que eu falei que a Genial tinha errado porque o Lula tava com 23% e era muito a menos do que era esperado? Pois é, na realidade, depois eu até falei que pode ser um ponto fora da curva. E foi mesmo. Tanto que se a gente for perceber, 29, 23, 27, 28. A casa do Lula é desses 28%. Por quê? É os 27% que votaram no Haddad, mais aquele 1% que votou no Guilherme Boulos, porque o pessoal vai estar com o PT nessa eleição. Então você tem os petistas e os pessoalistas ali apoiando a candidatura do Lula, e esse é o mínimo que ele vai ter em 2022. O mínimo do Bolsonaro tá nessa casa dos 16%. Claro, eu tô levando em conta a margem de erro, galera, mas assim, por que esses 16%, eles são os eleitores fanáticos? O que é o eleitor fanático? É aquele cara que não vê defeito nenhum no governo. Ele acha que é o melhor governo da história. Ele acha que tudo que tá acontecendo agora é maravilhoso, é perfeito, é lindo e não se pode falar mal do seu presidente. Quem são esses 16%? São os mesmos que a mesma pesquisa indica que 16% do Brasil acham que tudo está melhor do que o esperado. Cara, é incrível. Eu não sei qual que é o senso crítico. Meu, tá uma tragédia. Eles estão jogando toda a culpa na pandemia, mas eles não percebem que a vacina é quem cura a gente pra nos livrar dessa pandemia, e o cara é contra a vacina. Por que ele quer adiar a pandemia? Porque ser contra a vacina é querer adiar a pandemia. Por que ele quer? Porque ele quer o caos. É parte da ideologia dele. Ele quer o caos, ele quer detonar esse país pra poder falar assim, tá vendo a desordem? Por isso, intervenção militar, tá ok? É por isso que ele quer isso. Ele quer o caos pra falar que ele tem motivo pra botar ordem na casa, fazendo uma intervenção, colocar os militares no poder. É isso. Pergunta pra qualquer cientista político, é isso. Por isso que a pandemia é bom pra ele. Porque não tem manifestação,
aglomeração de pessoas da sociedade civil, que não pode aglomerar, não pode, não tem como você fazer algum ato assim para você manifestar contra o governo. Mas o panelaço já deixou claro, Bolsonaro vai perder no primeiro turno. E agora vamos para a parte mais importante da pesquisa. Você diria que a escolha do seu voto para presidente é definitiva ou pode mudar caso algo aconteça? 58% dos brasileiros afirma que é definitiva. 40% afirma que pode mudar caso algo aconteça. Portanto, meus amigos, 40% do Brasil poderá mudar de voto. Quem são essas pessoas? A pesquisa também mostra um outro gráfico fazendo um diagnóstico de cada uma das principais candidaturas. E a situação é a seguinte: 65% dos que votam em Bolsonaro hoje já afirmam que a definição é clara, que vai votar nele com certeza e acabou. 35% poderá mudar caso algo aconteça. No caso de Lula, 74% já definiu o voto. No caso do Ciro Gomes, 38% já definiram. Do Dória, 27%. Do Moro, 30%. Branco ou nulo, 43%. E aí, galera, a gente vai para uma situação que é a seguinte: se a gente for pegar os números do universo da pesquisa mesmo, dos 100%, desses 23%, qual é a porcentagem verdadeira desses 65% que vão votar no Bolsonaro com certeza? É um total de 15% na minha conta, que está na margem de erro dos 16%. Portanto, dos 23% de votos que o Bolsonaro tem hoje, 16% estão com ele, cegamente. O restante, que é um total de 7% do país, se a gente levar em conta que são os 16 e não os 15, essa galera vai mudar. E eu acredito que vai mudar na última hora, ou vai mudar aos poucos. Ao longo do tempo aí, talvez a aprovação do Bolsonaro pode cair para menos de 20, e essa galera já pode olhar para uma outra candidatura de uma maneira melhor. Por mais que tenha ressalvas, ela já pode pensar que o Bolsonaro contra o Lula no segundo turno é derrota no segundo turno, mas colocar qualquer outro candidato, o Lula já teria mais dificuldade de vencer as eleições. Então, nunca se sabe. Quem é o cara mais legal assim para puxar esses votos? Não é o Moro. Pela comunicação que ele tá fazendo, não é ele. Tanto que ele caiu 2%. É o André Janones. E eu acredito que o André Janones estreou tirando 2% do Moro. Então, assim, se o André Janones conseguir fazer uma comunicação perfeita com o eleitorado, ele vai crescer ao ponto de se tornar assim a terceira via e, quem sabe, unir as outras candidaturas, porque ele é o único que tem capacidade para fazer isso, até pelo partido que ele está. No caso do Lula, quem são os 74% que já definiram o voto desses 45%? São 33% do Brasil. 33% dos brasileiros votarão em Lula em 2022. E o que eu acho engraçado é que não é nada combinado, né? É regra de 3, é porcentagem. Mas olha que coisa, qual foi a minha previsão no vídeo de janeiro que eu disse que se o cenário fosse hoje, quanto que o Lula teria? 33. Pois é, né? Por que você acha que eu chuto esses números? Você acha que eu sou palhaço? Não, cara. Eu não chuto esses números. Eu passei dias estudando. É isso que eu tô falando. Entendeu? A notícia aqui, o canal pode ser pequeno, pode ter pouca visualização, mas o conteúdo tem valor. Então esses 33% são reais. Lula não tem 45%, ele tem 33%. Quem vota nele realmente, quem vai manter a sua convicção nele, independente do que aconteça de hoje até o dia 2 de outubro, são 33% do país. O restante, que é um total de 12%, já diminuiu, lembra? Na Datafolha era 48%, mas não sei, vai que a Datafolha vote com os mesmos números. Mas assim, se a gente for parar pra pensar, 12% dos brasileiros votam no Lula porque rejeitam o Bolsonaro. Mas na hora da eleição, eles vão fazer essa mudança drástica no cenário. Isso se não se juntar com esses 7% e der pra uma terceira via aí. Então a gente não sabe o que pode acontecer, mas muita coisa pode acontecer. Eu só sei de uma coisa, 12 mais 7 dá um total de 19% do Brasil. E levando em conta que Bolsonaro ficaria com 16%, se, por exemplo, o André Janones, que tá com 2%, pega esses 19%, ele tem 21%, ele tá no segundo turno. Pra você ver como o risco do Bolsonaro é altíssimo. E também eu não posso esquecer, lembra que eu falei que 70% do Brasil tá na polaridade de uma maneira automática ou por fanatismo? Quando os automáticos começarem a entender a eleição, esses 70% virarão 49%. Só sobrarão fanáticos ou eleitores convictos
que votam no Lula. E por que o Lula atrai mais eleitor convicto do que o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro realmente é pelo fanatismo. O Lula já é porque ele defende uma pauta progressista. O Bolsonaro não defende pautas conservadoras, ele só fala. Então, os motivos para você votar no Lula, por você ser de esquerda, são muito maiores. Agora, para votar no Bolsonaro, não. Por ser um governo rejeitado e por ser um governo que contrariou completamente a história do conservadorismo.